Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo uma série de reflexões a respeito da mente de Cristo, de como nós podemos cultivar a mente de Cristo, uma mente semelhante a dele. E estamos vendo nesse tempo as características de uma mente semelhante à de Cristo. E hoje nós vamos ver então mais uma das suas características, que é uma mente sensível. Quando na noite da sua ressurreição Jesus apareceu aos seus discípulos, Lucas 24, 45 declara o seguinte: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, reconheceu neles uma virtude que fazia deles pessoas idôneas para 3 anos e meio ele poder instruí-los de forma intensiva. A instrução que ele precisava deixar para esses discípulos era intensiva. Os discípulos nem sempre aprenderam rapidamente, mas eram pelo menos pessoas interessadas em aprender. Poderíamos chamar esta virtude de sensibilidade ou receptividade. Eles estavam abertos aos seus ensinos. Eles tinham um coração ensinável, um coração receptivo, humildes, que tinham um coração receptivo. Observamos o contrário de uma mente, então, insensível, ou uma mente que não seja receptiva, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 16, aonde fazendo, então, ali Paulo falando a respeito dos israelitas no deserto, ele diz que o entendimento deles, estava obscurecido ou ficou endurecido. Paulo afirma assim: sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Em Cristo, entretanto, o véu é tirado. Ser insensível ou ter a mente obscurecida ou entenebrecida, como dizem outras traduções, isto está no sentido de estar, então, com os olhos fechados ou espiritualmente fechados para um relacionamento com Deus. Então, as pessoas têm uma mente obscurecida, entenebrecida em relação a Deus. Então, a sensibilidade tem a ver com o contrário. A sensibilidade, ela é exercida em nossa relação com Deus. Não devemos ser sensíveis a qualquer coisa e a todas as coisas, né? Os discípulos foram sensíveis às suas verdadeiras necessidades. Os humildes, eles sempre reconhecem a sua necessidade de Deus. Quando os discípulos pediram ao Senhor, ensina-nos a orar, lá em Lucas 11, versículo 1, mostraram a sua sensibilidade, a sua própria necessidade. Eles queriam aprender a orar. Ensina-nos a orar. Nessa petição, eles não estavam simplesmente cobiçando o grande poder de Jesus de realizar milagres. Na verdade, eles percebiam em Jesus uma relação com o seu Pai que eles desejavam imitar. Jesus era profundamente espiritual e eles queriam esta virtude da espiritualidade de Jesus em suas próprias vidas. É indispensável também em nossa vida essa sensibilidade para com Deus, a fim de que haja progresso também em nossa vida espiritual, assim como teve na vida dos discípulos.
Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Como podemos cultivar, então, esta mente sensível, essa sensibilidade, essa receptividade? Uma das maneiras, como temos falado, é dedicarmos tempo ao estudo da palavra de Deus. Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos especificamente para que eles compreendessem as Escrituras. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que tem esta função de nos ensinar toda a verdade, de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e também nos revelar as Escrituras. Deus quer que nós compreendamos a sua palavra, porém você não pode compreendê-la se não dedicar tempo à sua leitura. É tão importante a gente entender que é o próprio Espírito Santo, né, que é o escritor, ele que inspirou para que os homens escrevessem. Então, é ele próprio que traz a luz, a revelação da palavra para a nossa mente e que desce ao nosso coração. Então, a oração também é uma forma de sensibilizar, né? Uma oração também sensibiliza o nosso espírito e a nossa mente. Quando os discípulos quiseram imitar Jesus, pediram-lhe que lhes ensinasse a orar. Para termos então uma mente semelhante de Cristo, nós devemos saturar a nossa mente com as coisas de Deus. Jesus, ele foi sensível e responsivo para com Deus no grau máximo. Ele disse: não faço nada de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim eu falo. Lá em João capítulo 8, versículo 22, Jesus afirmou que via o que o Pai estava fazendo e que ouvia o que o Pai estava dizendo e não fazia nada independente do seu Pai. Jesus então dedicou a sua vida aqui na terra a refletir a mente do seu Pai. E nisso ele foi muito fiel. Assim, o que o Pai é para o Filho, Cristo também é para nós. Jesus imitou o Pai. Devemos nós imitar o Filho, porque nós estamos aqui para viver para a glória do Filho. Nós devemos glorificar o Filho em nossa vida. Jesus, ele viu a atividade do Pai. Nós também devemos prestar atenção na atividade terrenal de Jesus. Cristo na terra, na humanidade, na vida dos homens. Jesus, ele ouviu o Pai e nós também devemos ouvir o Filho. Jesus, ele foi ensinado pelo Pai e nós devemos ser ensinados por Jesus. Jesus não podia fazer nada independente do seu Pai. Nós não podemos fazer nada independente de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha uma íntima comunhão com o Pai. Nós devemos também ter esta íntima comunhão com Jesus. Foi dessa forma que Jesus tinha uma mente sensível e receptiva a toda a obra que seu Pai queria realizar através dele. E hoje, Deus quer usar a nossa vida como um instrumento para realizar a sua obra através de nós. Para isso, nós precisamos sim ter uma mente sensível, receptiva e um coração ensinável. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso professor. Nós precisamos ouvi-lo. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã.